Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe. Ofertar na tua vida esse lar. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Que bom que estamos aqui. Que bom que podemos ter esse tempo de adoração, de celebrar o nome do Senhor. E enquanto nós cantávamos essa canção que fala desse Deus vitorioso, desse Deus poderoso, essa canção é um convite para que eu e você, conhecendo esse Deus e cada vez mais entendendo que o nosso Deus é distinto, o nosso Deus é único, e também entendendo que Ele é poderoso, que Ele é vitorioso, que Ele também nos oferece vitória e nos oferece andar no poder dEle, isso precisa cada vez mais se tornar claro para a gente. A verdade é que em algum momento a gente confundiu vitória. Em algum momento a gente confundiu vitória com triunfalismo. E uma coisa é você triunfar em tudo, ser o melhor em tudo. Uma coisa é você obter sucesso a partir da sua perspectiva de sucesso em tudo. E outra coisa é a vitória, outra coisa é o poder, outra coisa é o sucesso que as Sagradas Escrituras, que o Evangelho, que o próprio Senhor Jesus nos oferece. Ele é muito diferente daquilo que a gente entende por vitória, sucesso. E eu queria nessa noite poder conversar com você a respeito E eu imagino, a partir do meu coração, que um anseio de todos nós, ou da maioria de nós aqui, é que nós venhamos a viver uma vida que vale a pena. Não é verdade? Eu imagino que você quer chegar lá no final da sua jornada com a convicção de que, da forma como você viveu e o que você fez sentido. Não é assim? Eu imagino que você quer viver a sua vida na convicção de que o que você está fazendo e vivendo está produzindo resultados, mas não resultados que são fugazes, resultados que sopra o vento e se dissipa, mas resultados que permanecem, resultados que vão se tornar legado para outros. Por mais que sejamos convidados todos os dias a uma vida, e existe toda uma estrutura, social que hoje nós vivemos, que nos faz pensar ou construir uma vida muito ensimesmada, muito para resolver os nossos dilemas, os nossos conflitos, as nossas necessidades, A gente acaba vivendo uma sociedade que nos empurra para isso, Então a gente tem milhares de amigos nas redes sociais, mas na verdade, na hora dos desafios, a gente vai perceber que não tem muita gente, que a gente às vezes, e na maior parte das vezes, nós estamos sós, Então isso vai nos empurrando para uma postura muitas vezes isolada. E a gente começa a acreditar nisso e construir a vida a partir disso. Mas, no final das contas, nós queremos uma vida que vale a pena. Nós queremos uma vida que faça sentido para nós, para aqueles que estão à nossa volta. A verdade é que nós queremos uma vida vitoriosa. Sim ou não? É verdade, gente. A gente fica assim meio resistente, Porque mas é porque entra esse triunfalismo, mas a verdade, nós queremos uma vida vitoriosa, nós queremos entrar em projetos que não naufraguem, nós queremos começar projetos que vão adiante, nós queremos ter bons relacionamentos, nós queremos poder olhar para trás dentro de um tempo e dizer, joia, tudo aquilo que foi proposto a mim, eu enfrentei e eu venci. Eu enfrentei e eu obtive sucesso no que eu tinha para enfrentar. No que me foi proposto, eu venci. Esse é um sentimento de todos nós, e saiba de uma coisa, esse é o desejo de Deus para mim e para você. Tudo, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, tudo que Deus não quer é que você chegue nos seus últimos momentos de vida
e você olhe para trás e diga de que valeu, o que eu fiz. Nós cantamos, a penúltima canção que nós cantamos, ela, parte da canção, ela retrata ali, ela relata os brados da cruz, os últimos momentos, as últimas palavras, talvez, algumas das últimas palavras, ou pelo menos essa canção, ela não fala as últimas palavras, mas ela retrata aquele momento final, aonde Jesus está na cruz, crucificado. E a Bíblia, ela vai relatar quais foram as últimas palavras de Jesus ali. Jesus fala algumas coisas, e dentre algumas coisas que Jesus fala, está consumado. O grego traduz esse está consumado para tetelestai, uma palavra que era usada naquele contexto, para quando você tinha uma dívida, e você chegava lá no seu credor para pagar a dívida, ele, quando ia dar sua dívida por quitada, ele escrevia lá tetelestai, está pago, está consumado, você não deve mais nada. Quando Jesus, na cruz, ele brada, está consumado, Jesus, de forma clara, objetiva, visível a todos que estavam lá, e visível, e na verdade, hoje, a nós que ouvimos e lemos a respeito do que foi dito na cruz, hoje nós podemos olhar para aquilo e entender, olha, a despeito de Jesus estar na cruz, pregado no madeiro, ele cumpriu o propósito e a missão, e ele fez com que a minha dívida e a sua dívida fosse paga. A vida que valeu a pena. A vida que teve sucesso. Amém? E nós, quando olhamos para isso, nós queremos poder, talvez nos nossos últimos momentos de vida, ou ainda que não nos nossos últimos momentos de vida, para não começar a semana, né, nesse clima meio assim, meio, né? Mas a gente quer poder, a cada tarefa, a cada projeto que concluímos, nós olhar para trás e que joia, esse projeto que eu concluo. Eu não concluo ele só para mim, mas eu concluo ele para um contexto. Pessoas foram tocadas por esse projeto, vidas foram tocadas, eu afetei mais do que só a mim mesmo. Então a Bíblia e Deus, Ele está comprometido para que eu e você tenhamos uma vida de sucesso. Mas, sempre tem um mas, essa vida de sucesso é nos termos de Deus e não nos nossos termos. E eu queria convidar você, e eu não sei se essa imagem é familiar de todo mundo, eu que sou um ótimo pescador, eu e mais alguns irmãos aqui, que a gente de vez em quando tenta alimentar os peixes, eu usei essa imagem que é um cara jogando uma tarrafa, né? Eu não sei se em outro lugar do Brasil tem outro nome, mas aqui para nós é tarrafa, né? Então o cara está pescando. E você lembra que uma das promessas de Jesus para os seus discípulos é que Jesus faria deles o quê? Aí lembra que Jesus está falando com pescadores. E aí quando Jesus está falando com aqueles homens que eram pescadores, a ótica daqueles homens de enxergar a vida e de sucesso era o quê? É você ir pescar e voltar com o seu barquinho cheio de peixe para poder ir no outro dia e vender. Aí Jesus está conversando com eles, dizendo, olha, a ótica de vocês, de sucesso de vocês, é isso, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu a partir de agora, se vocês se tornarem meus discípulos, eu vou continuar tendo vocês como pescadores, mas porém, agora vocês são pescadores não mais de peixes, mas de homens, ou talvez, melhor dizendo, de almas. E aí, a perspectiva de sucesso daqueles discípulos muda. Bom, então agora, ter sucesso, agora cumprir o propósito para o qual eu fui chamado é eu me tornar um pescador de almas, um pescador de homens, é salvar pessoas, é alcançar elas. E tendo e por isso que eu escolhi essa imagem e coloquei esse imperativo, lance as redes, porque às vezes nós confundimos os meios pelos quais nós podemos ter uma vida de sucesso. E aí a gente dedica tudo a caminhos que talvez não vão nos levar no sucesso. Caminhos que vão nos levar, talvez, com uma conta bancária mais gordinha, caminhos que vão nos levar, talvez, numa parede da nossa casa onde vai ter alguns diplomas, caminhos que vão nos levar, talvez,
a ser respeitado em algumas rodas, mas esses caminhos, talvez, ou na maior parte deles, não conseguem ultrapassar a morte. Todos essa vitória que é produzida com os olhos nisso, ela acaba na morte. Agora o Evangelho, ele nos promete uma vitória, que ela perpassa a vida e ela dura a eternidade. E eu queria convidar você para, se você puder abrir comigo, na carta do apóstolo Paulo ao seu jovem pupilo Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo. É a segunda carta, ou, segundo alguns historiadores, é a terceira, né? Mas aqui é a segunda carta de Paulo a Timóteo, nos seus últimos momentos de vida. Paulo termina essa carta e daqui ele é morto. Ele sofre, aqui ele já tinha sido julgado, muito provavelmente, ele está numa prisão em Roma nesse momento. Muito provavelmente ele está justamente no período do imperador Nero. Vocês lembram? Já ouviram falar do Nero? Nero foi aquele abençoado que tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E aí a perseguição se instaurou na vida dos cristãos. Então ele está, muito provavelmente, vivendo debaixo do império de Nero, e ele escreve ao jovem Timóteo, e esse capítulo 4 são as últimas palavras de um professor, são as últimas palavras de um pai. Paulo não teve, a história nos mostra, ou pelo menos nos faz entender que Paulo não teve filhos, mas ele teve muitos filhos espirituais, cuja Timóteo é um deles. E aqui as últimas palavras de Paulo a Timóteo nos trazem uma mensagem muito encorajadora. E eu queria ler com você o que Paulo quis dizer a Timóteo e também quis que Timóteo nos legasse para que nós ouvíssemos isso hoje. E eu quero ler com você lá a partir do verso 5. Diz assim: você, porém, eu estou lendo na versão NVI, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E eu queria que você pudesse prestar atenção, eu vou ler novamente essa última porção, o que Paulo nos diz, o que diz a Timóteo e que nos dá como legado, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Quando a gente olha para esse texto, e por isso que eu fiz essa introdução, dizendo para você que eram os últimos momentos do apóstolo Paulo, daqui ele vai para o seu julgamento final, onde na verdade, onde é executada a pena que ele recebeu, e começa a fazer mais sentido quando nós ouvimos isso. Nesse momento, Paulo já tinha percebido que ele não sairia dali e que ele iria para a morte. Nesse momento, Paulo já percebeu que o que ele tinha que fazer foi feito. E ele desfere, no final da sua vida, na sua última oportunidade de trazer um encorajamento, um ensino. Geralmente, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando você está próximo de alguém que percebe que tem suas últimas palavras ali, é natural que essa pessoa não gaste as suas últimas palavras devagando.
É natural que essa pessoa, e a gente vê isso muito bem retratado nos filmes, né? As últimas palavras de alguém que está moribundo, geralmente são palavras de revelação, né? De coisas que importantes precisavam ser ditas, não é assim? E aqui Paulo também, percebendo a sua partida, ele lança essa palavra de também coisas importantes que ele precisava dizer. E talvez o que é mais extraordinário nesse texto é que Paulo conclui a conversa dele com Timóteo, praticamente dizendo: Timóteo, eu estou percebendo que a minha morte está chegando. Ele faz aqui uma referência da oferta no Antigo Testamento: eu estou sendo derramado como oferta, eu sei que dentro de poucos dias eu vou partir, mas, resumo, eu combati o bom combate, eu completei a jornada que me foi proposta. Ele está dizendo: a minha vida fez sentido. O que me veio à mão para fazer, eu fiz. O que foi necessário que eu fizesse, eu fiz. Tudo que eu fiz, eu posso olhar para trás hoje e dizer: eu combati o bom combate. E agora, por ter combatido o bom combate, eu aguardo ansiosamente, eu aguardo confiadamente a coroa que me está reservada. E é maravilhoso porque ele diz: olha, Paulo, Timóteo, fica tranquilo, porque essa coroa não está reservada só para mim, mas ela está reservada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Essa coroa está reservada para todos aqueles que olham para o Messias, olham para aquele que declarou e deu um brado na cruz de está consumado, para que olham para esse Senhor que voltará e confiam que Ele voltará e os resgatará. Então é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Não é um privilégio só meu, mas é um privilégio de todos aqueles que anseiam por um encontro com Jesus. Todos esses, em algum momento, no momento oportuno, na hora que for o tempo de cada um, receberá a coroa que está reservada, a coroa de quem completou. E aqui a referência é aos Jogos Olímpicos na época, né? Quando alguém completava a carreira e completava lá como é que fala aquelas... Não é maratona, tem outro nome, né? Como é que é? Corrida lá, tá? Completava a corrida lá, ele ganhava uma coroa de louros, né? Que Paulo usa essa imagem, essa figura de linguagem para dizer: eu agora, por ter completado a minha jornada, eu aguardo o prêmio, confiadamente. Agora, o que eu acho extraordinário nesse texto também é que nós temos aqui o caminho para fazer isso. A gente, às vezes, acha que é um caminho passivo, ou aquele caminho que basta eu simplesmente estar aqui, por exemplo, e é o suficiente para a gente esperar a coroa, ou esperar, sabe, o prêmio do nosso trabalho, da nossa devoção. Não é só isso, irmãos. Porque quando a gente olha a conversa do Paulo com Timóteo, e por isso que eu fiz questão da gente ler no verso 5, ele começa: você, porém. E se a gente voltar a conversa de trás para frente, ele diz: olha, eu estou aqui com o meu trabalho pronto, só esperando o prêmio. Agora, você, porém, tem algumas coisas para fazer ainda. Você, porém, e aí ele começa a dizer: você, porém, seja moderado. Ser moderado, como orientação aqui do apóstolo Paulo, é ser aquela pessoa que ela não vive de extremos, sabe? Ela não é refém dos extremos. É uma pessoa que ela consegue exercer domínio próprio, domínio de si mesmo. Seja moderado. Sabe aquele lance que às vezes acontece com nós? Esse dia eu estava conversando com um irmão, não lembro quem é. Tem algumas coisas que são gatilho na vida da gente, né? Na minha vida é o trânsito, não sei se com você é assim. Mas o trânsito é uma área que é motivo de oração para mim, né? Quem me conhece sabe que eu sou alguém super tranquilo, assim, né? Mas o trânsito, ele desperta alguma coisa em mim que é motivo de oração. Eu oro, e aí eu adotei algumas posturas de segurança. Então, por exemplo, eu não buzino de maneira nenhuma, só se for para salvar a vida de alguém. Mas, me cruzou, me fechou, eu não buzino. Porque eu sei que aquilo ali pode, né, acontecer alguma coisa.
né? Eu lembro de um episódio na minha vida muito interessante, em Rio Grande. Eu estava indo por uma rua que lá em Rio Grande chama Vitorino, e é uma rua que é preferencial, e uma senhora, eu acho que talvez de uns quase 80 anos, ela cruzou assim, e eu ia de moto, e ela cruzou bem devagarinho assim, eu freiei, parei e buzinei. Ela parou o carro, e uma senhora com quase 80 anos me mostrou o dedo do meio. E eu fiquei, meu Deus, o mundo está perdido, né? Então eu adotei essa postura, porque eu sei que isso pode ser ruim para mim, né? Agora, quando Paulo ele está instruindo Timóteo, ele está dizendo, seja moderado, cara, tenha controle. Não seja de extremos. Seja alguém que, em moderação, vai fazer ter os seus passos cadenciados no tempo certo, para que você não se afobe ou não seja lento demais. E aí ele diz, bom, quanto a mim, estou aguardando a coroa, eu combati o bom combate. Quanto a mim, eu completei a jornada. Você, porém, Timóteo, seja moderado. Você, porém, Timóteo, o texto segue, suporte os sofrimentos. O que Paulo está querendo dizer aqui, e ninguém aqui é masoquista para gostar de sofrer, mas o que Paulo está dizendo aqui é, suporte os sofrimentos, não fuja deles. A verdade é que a gente vai construindo uma vida, e muitos de nós, como cristãos, construímos uma teologia do escapismo. E a gente quer fugir da luta de tudo que é jeito. A gente quer fugir das dificuldades. E naturalmente, humanamente, a gente quer, não é verdade? Todos nós, a gente quer fugir disso. Tem muita gente que não vai, por exemplo, cuidar do corpo, não vai para uma academia, porque sabe que quando for no outro dia vai acordar todo dolorido. Aí não vai, não, dor não, tô legal. Não é assim? Pelo menos no começo, né? Mas infelizmente a gente vai construindo essa cultura do... eu evito o sofrimento, mas eu e você, honestamente, sabemos que é impossível evitar o sofrimento. Ele virá. Ele virá. E aqui, o que Paulo está dizendo para ele é, suporte os sofrimentos. Ele não está dizendo, corra atrás do sofrimento, seja um mártir, seja alguém que se joga... Não, ele está dizendo, suporte, quando eles vierem, e eles virão, seja alguém que suporta, que enfrenta. Claro que com o coração correto, confiando em Deus, na força do seu poder. E o texto que antecede isso que Paulo está dizendo, vai tornar isso mais claro. Mas suporte, essa é a palavra para mim e para você. Para que eu e você possamos daqui uns dias olhar para trás e a nossa vida fazer sentido, a gente vai ter que suportar muita coisa, gente. Você vai ter que suportar muita afronta. Você vai ter que suportar o sofrimento de pedir perdão para alguém. Você vai ter que suportar o sofrimento de alguém, infelizmente, não reconhecer o que você faz. Você vai ter que suportar o sofrimento de dizer não para coisas que você sabe que são boas para o seu corpo, pelo menos trazem prazer momentâneo para a sua carne, mas elas são completamente avessas àquilo que Deus quer e pensa para você. Para que você possa olhar para trás e dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Você vai ter que suportar muitas vezes o sofrimento de dizer não para pessoas que você ama. Eu, por exemplo, eu vivo um dilema na minha vida hoje, que é um bom dilema, né? Mas a experiência de ser pai. Sem dúvida, daria a minha vida pelo meu filho. Mas eu sei que no pacote vem a responsabilidade de dizer não, de repreender. E quem mais sofre às vezes é a gente, né? Mas eu preciso suportar, não posso fugir disso. Se eu fugir desse sofrimento e nunca dizer não para ele, eu estou sendo um algoz na vida dele, não um pai. Porque dentro de um pouco tempo ele se perde. Paulo está dizendo, Timóteo, suporta o sofrimento. O que é interessante, após dizer suporte o sofrimento, faça a obra
de um evangelista. Faça a obra de um evangelista. Conte para os outros a boa notícia que chegou até a sua vida, porque você estava vivendo uma má notícia. Faça a obra de um evangelista. Lance as redes. Conte o que Jesus fez na sua vida. Essa é uma prática que nós, como igreja, às vezes nós deixamos ela de lado. E agora, com o advento das redes sociais, a gente cada vez menos vai falando do que Jesus fez nas nossas vidas, olhando no olho das pessoas, não é verdade? Claro que é uma ótima ferramenta e eu acho um momento oportuno para a gente usar essa ferramenta para anunciar o amor de Deus, mas o que importa e o que está sendo dito aqui é que é fundamental que eu e você não percamos de vista a responsabilidade que temos de anunciar o amor que nos encontrou. De contar como você era antes de um encontro com Jesus e como você é hoje depois de um encontro com Jesus. Faça a obra de um evangelista. Isso não diz a respeito de você ter um ministério ou fazer parte de um ministério na igreja de evangelismo. Não, nada disso. O que Paulo está dizendo, porque Paulo aqui está falando com um jovem pastor, o ministério de Timóteo era outro, mas mesmo assim, a despeito disso, Paulo ainda está dizendo, Timóteo, mesmo que você seja o pastor de uma igreja local, faça a obra de um evangelista, anuncie o amor de Deus a tantos quantos chegarem à sua vida. Isso muda a nossa perspectiva de encontro, gente. Quando eu e você temos a convicção no nosso coração que nós temos que fazer a obra de um evangelista, mesmo nós não fazendo parte de um ministério de evangelismo, ou, sabe, aquela coisa sistemática dentro da igreja que acontece, de um ministério que leva, que sai, entrega panfleto. Não. Quando eu entendo que eu preciso fazer essa obra, quando eu vou no supermercado e eu estou na fila, é uma oportunidade. Quando alguém encosta em mim e começa a reclamar de alguma coisa, é uma oportunidade. Sempre é uma oportunidade de contar a boa notícia que nós cantamos aqui, a boa notícia da salvação. Isso dá sentido à nossa vida. Isso é combustível para mim e para você. Às vezes nós vamos deixando de fazer a obra de evangelho. A gente faz um monte de coisa na igreja. Vem no culto, canta, faz um monte de coisa. Mas deixa de falar do amor de Deus. Deixa de contar a boa notícia. Deixa de contar a nossa história. Você já me viu aqui falar inúmeras vezes. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar para alguém, eu não sou alguém que tem habilidade de evangelizar naqueles moldes assim, de trazer versículos bíblicos, construir um panorama assim, né? Não, eu não sou esse cara com essa habilidade. Mas Deus me deu graça para contar a minha história. E sempre que eu tenho a oportunidade de me relacionar com pessoas que não têm a esperança em Jesus Cristo, eu conto a minha história. Eu começo a dizer, olha, eu era assim. Não tinha esperança, era assim. Achava que me bastava, achava que o meu ceticismo me sustentava, me achava melhor, mais evoluído que os outros. Achava um monte de coisa. A arrogância era o Senhor no meu coração. Um dia o Senhor me encontrou. E eu percebi o quão imundo eu era. Eu percebi que a minha vida inteira eu estava em rota de colisão com Deus. E que o dia que eu pechasse com Ele, não ia sobrar nada de mim. Mas Ele me amou, a despeito de quão mal eu era, porque as minhas intenções sempre eram pensando em autopreservação, mas Ele me amou, e eu encontrei Ele. Na verdade eu não encontrei, Ele me encontrou, no meu momento mais escuro Ele me encontrou, e Ele me salvou, e hoje eu sei que se os meus dias acabarem agora, eu sei que eternamente eu estarei com Ele. É a notícia que eu conto, não é o que você viveu, é o que eu vivi, é o que eu vivo. É isso que você precisa contar. Você não tem que contar a minha história, conte a sua. Conte o que Jesus fez em você. Conte o que Jesus fez na sua casa.
Conte o que é uma vida sem esperança. Porque você tem essa perspectiva de uma vida sem esperança e você agora consegue olhar para o alto e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. É isso que você tem que contar. Faça a obra de um evangelista. Não espere pelos outros. Não ache que isso é obra de um ministério da igreja, porque, de novo, para que você possa dizer: olha, minha vida fez sentido, eu completei a jornada, eu completei a carreira. Para que a minha vida, você vai precisar fazer aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você foi formado para fazer. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. O que Paulo está dizendo aqui é: integralmente sirva. Porque ministério, a gente sempre pensa que ministério é algo que nos dá uma categoria de seleto, né? Só que a palavra ministério significa serviço. Cumpra integralmente o seu ministério. Paulo está dizendo para Timóteo: sirva. E quando você não tiver mais força para servir, sirva. E quando você achar que não tem mais ninguém a servir, sirva também. Quando a sua volta não tiver mais ninguém para você servir, ensine pessoas a servir. Cumpra integralmente, todo o tempo. Quando você está num ambiente aonde você chega naquele ambiente, eu aprendi uma coisa com o meu chefe alguns anos atrás. Meu avô dizia a mesma coisa de uma outra forma, mas o meu chefe, ele conseguiu dar uma roupagem melhor na fala. Ele dizia: olha, quando você chegar em um ambiente, faça de tudo para que a partir do momento que você chega, esse ambiente se torne melhor do que sem você. Claro que esse era um conselho no que diz respeito à arrumação, mas isso é uma prática para a nossa vida. Às vezes nós chegamos em ambientes esperando ser servidos. Agora, o que nos difere daquele que não tem fé em Deus? Senão a capacidade de servir, não com os olhos no resultado, mas com os olhos naquele que já entregou tudo por nós. Isso nos difere de forma muito clara, entre outras coisas, mas isso é uma delas. Eu e você, porque fomos comprados, porque recebemos na nossa folha de dívida lá, de pecado, esse pagamento do Senhor Jesus, hoje podemos servir integralmente. Tudo que você faz, você pode fazer com os olhos em servir. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Paulo dizendo: olha, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, plenamente sirva em todo o tempo. Agora, para encerrar, Paulo, lá no verso 2, antes de chegar nesse momento onde nós estamos falando, Paulo também dá uma orientação para Timóteo. Eu vou ler a partir do verso 1, diz assim, 4:1 diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo começa a conversa com Timóteo, ou pelo menos esse momento da conversa. E aí eu queria só, a título de conhecimento, né? Imagine que aqui nós estamos lendo uma carta. Essa questão aqui de capítulos e versículos, século 14, que a gente, 14, 15, que foi colocado, mas até lá era uma carta. E aqui, quando Paulo entra nessa conversa, nesse momento da carta, onde ele está orientando Timóteo a ter uma vida plena, uma vida que ele pode esperar na certeza de que fez o que tinha para fazer, Paulo começa dessa forma: olha,
na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Ele está dizendo assim, cara, a partir da convicção de que Jesus Cristo há de julgar vivos e mortos, então Paulo está dizendo, existe uma referência de um Senhor que ele vai julgar vivos e mortos, independente se você crê ou não. É a partir dessa realidade, eu vou te exortar algumas coisas, Timóteo. Eu costumo dizer que independente da sua convicção, você é um ser eterno. E é importante a gente, tendo essa perspectiva de que somos um ser eterno, quando os nossos olhos se fecharem, a gente acha que a vida acaba, é finita. Mas não é assim. A nossa alma vai durar eternamente. E a Bíblia aponta duas situações: uma morte eterna ou uma vida eterna. E aí é nessa perspectiva que Paulo começa a conversa com Timóteo. Olha, cara, é assim, né? Na presença de Jesus, aquele que vai julgar vivos e mortos, eu quero te exortar algumas coisas. E ele diz, pregue a palavra. E aqui, pregue a palavra, Paulo está usando, já não é mais só faça a obra de um evangelista, não é só conte a sua história. É um pouco diferente. É agora, conte, pregue e fale o que Jesus disse, fez e falou. E mandou que nós falássemos, né? Então, pregue a palavra é exatamente isso. Olha, anuncie aquilo que ele anunciou. Agora o texto segue dizendo, e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é que haveria um tempo onde as pessoas teriam os seus desejos como o norte para a sua caminhada. E a gente vive isso hoje, não é? Os nossos anseios se tornam ídolos que muitas vezes regem a nossa vida. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Então faça a obra de um evangelista, conte a sua história, mas pregue a palavra de Deus. A tempo e a fora de tempo. Quando é a tempo e a fora de tempo? É quando tudo é favorável, mas também quando as coisas não são tão fáceis assim. Quando não é tão favorável assim. Pregue a palavra para você mesmo. Às vezes nós achamos que pregar a palavra é só para os outros, né? Mas nós precisamos pregar a palavra para nós mesmos. Primeiro, talvez, para nós. Porque existem coisas que nós, às vezes, até falamos, mas aquilo não é convicção no nosso coração. Pregue a palavra para você. Mergulhe nas palavras de Jesus. Mergulhe na vida e obra do seu Salvador. E conte isso para você quantas vezes for necessário, até que você creia. Até que isso abale as tuas estruturas. Conte e reconte essa verdade para o seu coração. Quanto a você, porém, seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpre plenamente seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. A todos nós que amamos a sua vinda. O que você precisa fazer dessa lista que Paulo intencionalmente faz com que chegue a nós hoje? Deus cuidou para que esses conselhos de Paulo a Timóteo chegassem até o meu e seu coração hoje. Dessa lista de coisas, o que eu e você precisamos fazer para que a nossa vida faça sentido. Talvez você está aqui, você é alguém que participa da vida da igreja, mas você tem negligenciado a obra de um evangelista.
você não tem contado mais a sua história. Você acha que a sua história não é interessante. E talvez ela não seja mesmo. Mas o que Deus fez nela, torna ela interessante. O que Deus fez em você, torna a sua história interessante. É verdade, a minha história não tem a menor graça. Mas o que Deus fez na minha vida, pode fazer sentido para alguém. O que Deus fez na minha casa, pode fazer sentido para alguém que tem a sua casa fragmentada e destruída. Eu quero convidar você nessa noite. Suporte o sofrimento. Saiba que você não suporta isso sozinho. Se Paulo está aconselhando Timóteo a suportar o sofrimento, é porque Paulo, em outros momentos, ele escolheu não fugir, mas ele escolheu enfrentar o sofrimento. E nesses momentos que ele escolheu enfrentar os sofrimentos, os seus momentos de maior fraqueza, ele pode olhar e dizer, olha, na minha fraqueza, eu encontrei a força de Deus. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço que os sofrimentos vão passar por cima de mim, nesses momentos eu encontrei a força de Deus. Mas às vezes a gente foge, a gente corre, a gente não quer enfrentamentos, a gente foge de confrontos. Suporte o sofrimento. Talvez há coisas que você precisa cortar na sua vida, mas você não quer fazer isso porque vai sofrer. Só que quando você fizer isso, você vai encontrar a graça de Deus. Você vai encontrar a força que você hoje naturalmente olha e diz, eu não tenho força para isso. Quando você começar a contar a sua história de encontro com Jesus para outros, você vai ver que a sua história não é tão desprezível como você acha. Que ela não é tão comum como você acha. Quando você plenamente cumprir o seu ministério, quando você plenamente decidir servir em tudo que fizer, você vai ver como isso desarma corações, como isso aproxima você de Jesus, como isso torna você semelhante ao seu Salvador. Hoje pela manhã nós tivemos um encontro aqui e nós lemos aquele texto de Efésios capítulo 4, que fala da unidade do corpo. E aí naquele texto, o autor está dizendo, olha, na igreja, Deus ele distribuiu dons. Na igreja, o Senhor ele instituiu ministérios. Ou seja, lugares que pessoas vão servir de forma específica. Para quê? Para que essa igreja amadureça. Para que essa igreja se torne madura. E ele diz, olha, e essa maturidade significa ser mais parecida com Jesus. Maturidade cristã não é você saber a Bíblia da frente para trás, de trás para frente, do meio para os lados, não. Maturidade cristã é você ser mais parecido com Jesus. Maturidade cristã é quando alguém ofender você, você não retribuir à altura, mas você, de forma madura e consciente do seu chamado, de quem te alcançou, você responder como Cristo responderia. Maturidade cristã é você estar disposto a perder por amor a Deus. Maturidade cristã é você entender que por mais mirabolantes e maravilhosos que sejam os nossos sonhos, mais importa eu cumprir e obedecer aquilo que Deus tem para mim. Mais importa eu estar no centro da vontade do meu Salvador, do que somente cumprir minha vontade. Isso é maturidade cristã. Maturidade cristã é ser mais parecido com Jesus. Que ao olhar para a cruz, não fugiu do sofrimento, mas se entregou por mim e por você. Amém? E aí por fim, isso é vida de sucesso. Paulo está dizendo, eu tive sucesso na minha vida. Eu zerei o game. Fiz tudo. A carreira que me foi proposta, eu completei. Fiz o que tinha para fazer. E agora estou aqui, esperando o resultado.
Melhor, esperando o prêmio. Isso é vida de sucesso. E é essa a proposta que eu e você temos. É para isso que eu e você fomos convidados nessa noite. Eu queria convidar você a se colocar de pé. A minha ideia nessa noite não foi expor detalhadamente o Evangelho, não foi expor detalhadamente a obra da cruz, não foi expor detalhadamente o caráter e as características do apóstolo Paulo ou de Timóteo, mas em linhas gerais, conectar o anseio de todos nós com aquilo que Deus tem para nós. Porque, como eu falei, essa conversa de Paulo com Timóteo começa dizendo, olha, e aqui a gente está há quase 2000 anos atrás, e aí Paulo está dizendo, cara, vai chegar um tempo. E na verdade, esse tempo já tinha chegado naquele tempo. Vai chegar um tempo que as pessoas, elas vão construir para elas ídolos a partir dos seus desejos. Mas olha que lance interessante. 700 anos antes disso, Isaías, usado por Deus, o Espírito Santo de Deus toma Isaías e começa a profetizar e falar com o povo. E aí tu imagina, vem o profeta de Deus, aí vem num culto como esse, não como esse, aqui não, mas em outro lugar, vem um culto e ele diz, olha, o louvor de vocês, a adoração de vocês, é da boca para fora, gente. Porque o coração de vocês está em outro lugar. É isso que Deus está falando através de Isaías. Porque o Deus que vocês têm adorado é o ventre de vocês. Agora, eu estou falando 700 anos antes desse contexto aqui de Paulo. Já estava acontecendo isso. Homens e mulheres que tinham como ídolo a sua fome. O que é? É muita grana? É sucesso profissional? É respeito profissional? É admiração? O que é? Qual é o teu ídolo? Qual é o meu ídolo? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Está toda hora produzindo ali coisa que nos faz correr atrás. E não é errado a gente ter sonhos. Não é errado a gente ter projetos. Errado é quando eu vivo para esses sonhos, para esses projetos. Quando eu esqueço a minha essência. Quando eu esqueço essa expressão de Jesus na cruz, de que está consumado, está pago, eu te comprei. Eu esqueço isso. Eu esqueço que foi Ele que carimbou no meu riscado de dívidas, que era impagável. Ele que carimbou ali, está pago. Eu esqueço que Ele é meu dono. Eu acho que o meu sonho é o meu dono. Eu acho que o meu alvo é o meu dono. E é isso que Paulo está expondo. Olha, vai ter um tempo, e aquele tempo já tinha, e hoje esse tempo ainda tem, aonde muitos de nós vivem pela sua fome. Muitos de nós acordam de manhã só para cumprir aquilo que tem fome, o seu anseio, o seu projeto. Mas tiraram os olhos do Salvador. Não tem essa convicção que está sendo dita aqui, olha, na presença de Deus e de Cristo que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino. Ou seja, não é por essa perspectiva, não é porque eu creio que Jesus há de julgar vivos e mortos. Não é porque eu creio que em algum momento Jesus vai vir e vai julgar e separar o joio do trigo. Não é por isso que eu me movo pelo anseio que eu tenho, pela fome que eu tenho, pelo projeto que eu quero cumprir, pela grana que eu quero ter, pelo carro que eu quero ter. Eu me movo por isso, pelo modelo de família que eu quero ter. Tem um monte de gente rejeitando a sua família difícil,
porque tem um ideal de uma família perfeita. Aí o cara vai lá e rejeita a família dele, que é uma família difícil. Ao invés de sarar a família difícil, ao invés de viver e suportar o sofrimento por amor a Deus, ele rejeita isso, ele quer uma família ideal. E qual é o ideal? O ideal que ele construiu. Ou melhor, o ideal que o ventre dele construiu, que o estômago dele construiu. Não é para isso que a gente é chamado, gente. A gente é chamado para olhar para trás e dizer: eu combati o bom combate. Eu mantive meus olhos fixos em Jesus. O que me veio à mão para fazer, eu fiz. Todos os dias eu servi quem eu pude servir. Eu fiz a obra de um evangelista. Aonde eu fui, eu contei a minha história. As pessoas conheceram Jesus através da minha vida. As pessoas reconheceram que Jesus é alguém que ama e que restaura o perdido. As pessoas não me veem como um ídolo, as pessoas me veem como um pecador que foi remido, um pecador que foi resgatado. As pessoas olham para a minha família e não veem a minha família como perfeita, mas uma família que era quebrada, mas recebeu a presença e a visitação do Salvador. É isso. É isso que está para mim e para você, e é para isso que nós somos convidados. Para que a gente possa olhar para trás, em qualquer momento da nossa existência, e ter a convicção de que você está no centro da vontade daquele que te chamou e que te amou. Aquele que dá um senso de utilidade para você. Sabia? Você pode e deve ser útil para o reino de Deus. E talvez você vai fazer isso contando a sua história. Seu trabalho, você vai dizer: sabia, eu não tinha esperança. Hoje eu tenho. Mas o que mudou? Eu não sei nem te explicar. Jesus tem um momento que ele encontra um cego de nascença, ora, cura ele, o cego sai desatinado. Aí os caras chegam e perguntam para ele: tá, mas quem foi que te curou? Não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Talvez você vai contar uma história meio assim, meio sem pé nem cabeça, mas isso vai despertar no coração das pessoas um desejo de conhecer esse homem que te tocou e que mudou a tua história. Eu e você somos convidados para isso. Se você puder, feche teus olhos nessa hora. Você não está aqui à toa. Foi Deus que te trouxe aqui. A palavra de Deus diz, quando está falando com o profeta Jeremias, a palavra de Deus diz para Jeremias: eu te vi lá, Jeremias, no ventre da tua mãe. Eu te chamei lá e te designei profeta às nações. Esse texto quer dizer que o Senhor nos viu nos lugares que nós nem imaginamos. Deus te viu no ventre da sua mãe. Você não está aqui a despeito do que você crê e de como você crê. Você não está aqui por um acaso. Na soberania de Deus, Deus te trouxe aqui nessa noite, para lembrar você de quem você é, do que você tem que fazer. Se você puder, feche seus olhos. Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite. É a Tua presença que muda todo e qualquer ambiente. É a Tua palavra que nos alimenta. É o Teu Espírito que sara, Senhor, o nosso coração e que abre os nossos olhos. É o Teu Espírito que nos convence do pecado, do engano e do erro. Pai, por mais que eu me esforce, fale, eu verbalize aqui uma série de expressões, se o Teu Espírito não agir em nós, Deus, nós saímos da mesma forma como chegamos. Mas como nós temos a plena convicção de que o Senhor está aqui, de que o Teu Espírito Santo está aqui, nós também temos a convicção de que não vamos sair daqui iguais. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que o nosso padrão de vida vitoriosa e de sucesso na vida seja reformulado pela lente do Evangelho.
Que a Tua palavra, Deus, module o nosso padrão de sucesso e de vitória. Que seja o Evangelho o norte que nos guia. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo nessa noite.